Ser saudável. Apoio Unimed Curitiba. Flex no preço, flex nas vantagens. Estamos de volta já para o bloco final da edição desta sexta-feira do Jornal Regional. E como sempre, a gente finaliza as edições de sexta-feira com o quadro Ser Saudável. Amanhã será comemorado o Dia Mundial da Voz. Não poderíamos deixar de trazer aqui uma profissional para falar a respeito desse tema. Está conosco a Mirley Ansay, que é fonoaudióloga. Bom, primeiro agradecer a sua presença aqui, que eu tenho certeza vai ser muito útil para o apresentador e para o público também. Tudo bem? Agradeço, obrigada pela oportunidade. Bom, começar justamente falando sobre isso, até da importância de se ter um dia mundialmente para tratar desse assunto. Me parece que, de uma maneira geral, as pessoas não dão importância para os cuidados que deveriam ter com a voz. É isso. Na verdade, assim, a gente sempre costuma colocar que valoriza quem já teve algum problema, né? Então, assim, a gente percebe as pessoas que têm alguma queixa vocal, que precisam de um tratamento por algum motivo ou outro, elas realmente se preocupam mais. Agora, a população, de maneira geral, não dá o devido valor, não tem a devida preocupação por não ter sentido a falta, né? Por não ter sentido o problema, a doença. Sim, na verdade, claro que as pessoas que mais se utilizam da voz profissionalmente devem ter um cuidado maior, devem procurar isso, mas problemas com a voz atingem todas as camadas da população, independente da atividade profissional. As camadas, as atividades profissionais e as idades, né? Então, assim, desde crianças até as pessoas idosas podem ter problemas de voz, independente do uso que ela faça da voz. Sim. Coisas simples que podem ajudar. Por exemplo, eu sou um profissional da voz, eu não sou o cidadão que mais cuida da voz, mas, por exemplo, eu tenho alguns hábitos. Gostaria de saber se isso ajuda até para servir para as pessoas como um todo. Sim. Eu tomo muita água, não para matar a sede, para manter a garganta hidratada. É realmente positivo? Perfeito, perfeito. A água é uma conduta simples, né, de ser adotada e muito eficiente. Na verdade, assim, algumas pessoas acreditam que a água passa nas pregas vocais, né? Então, quando a gente fala em hidratação, vai limpar a prega vocal. Não é exatamente isso que acontece, é uma hidratação indireta. Então, a gente imagina um vapor de um banheiro, né? A janela embaçada, esse tipo de hidratação que acontece na laringe. E realmente ela deixa a prega vocal mais flexível, diminui o atrito entre uma prega vocal e outra, porque quando a gente fala, durante a produção da nossa voz, as pregas vocais se tocam. Né, elas encostam pelo ar que vem dos pulmões. E isso, de certa forma, é um atrito. Uma tocando na outra. E a água ajuda a reduzir esse atrito entre as pregas vocais. Nesse caso, o ideal é que a água não seja gelada, porque você já está atritando, provavelmente esquenta também. Exatamente, né? Então, exatamente. se colocar o gelado, o choque térmico vai fazer mal. Exatamente. E o ideal também, assim, as pessoas falam, a gente tem que tomar 2 litros de água por dia. Né? Não adianta você tomar 1 litro e depois mais 1 litro, né? O ideal é que sejam pequenos goles para ir hidratando realmente, diminuindo a secura, que muitas vezes, né, a pessoa sente na região de laringe, para poder aliviar esse sintoma. A questão de pigarrear atrapalha muito? Bastante, né? O pigarro também. Pigarro, tosse, grito, é o atrito mais forte ainda entre as pregas vocais. Então, quando a gente faz o... né, eu estou batendo uma prega vocal contra a outra. No caso do pigarro, o ideal é investigar o que está causando esse pigarro. Pode ser uma rinite alérgica, pode ser um refluxo esofágico, pode ser o próprio cigarro. Então, a primeira coisa é identificar por que está acontecendo o pigarro. Depois identificado, qual que é o tratamento? O que eu preciso? Então, eu preciso tratar a minha rinite? Ou o meu pigarro é só um costume? Às vezes tem, né, tique nervoso. Eu ia tocar nesse assunto, porque principalmente antes de alguém começar alguma fala, que seja para 2, 3, 10 pessoas ou mais, ela tende a pigarrear, né, para afirmar. Limpar a garganta, né? Exatamente. Dá essa sensação e realmente, né, se tiver alguma secreção, limpa, mas a que custo, né? Ao atrito. Então, a própria água reduz o pigarro, ela ajuda a eliminar a secreção. Existe uma manobra que a gente orienta de inspirar, engolir com força e dar uma tossida leve. Limpa também. Então, se esse pigarro realmente existir... Quer dizer, quase inaudível. Exatamente, né? Então, dá para perceber até aqui na laringe. Né? A gente brinca que é uma tosse pelo nariz, porque ela é mais suave. E se realmente houver secreção, essa manobra elimina.
Existem alguns exercícios que ajudam a soltar o pigarro também, mas aí é mais específico e é orientado mais individualmente, né? Mas a água ajuda bastante, é o que mais alivia. O que mais a pessoa pode fazer? Qualquer cidadão, mas principalmente um professor, que a gente sabe que usa muito a voz, o que poderia se dar de dicas para o dia a dia? Tá, a primeira coisa que eu oriento é assim: ouça a sua voz, né? Preste atenção à sua voz, para que você possa identificar se ela está rouca, se você está falando muito forte, se está forçando, se essa voz está sendo produzida com tensão, né? Então, primeiro reconheça a tua voz e aí você vai tentar se monitorar. Monitorar como? Eu preciso elevar o meu tom de voz agora, eu tenho que falar numa intensidade mais forte? Depois que eu terminar a aula, né? Então eu preciso voltar essa intensidade para o habitual, a própria água, né? Cuidar com ruídos de ambiente, então a competição de ruído ambiental. A criança está gritando, né? E para o professor acalmar essa turma, aquietar um pouco o ambiente, ele vai gritar mais do que a turma? Não, ele tem que usar outros recursos, né? Então cuidar com a competição sonora, fazer hidratação, evitar falar com esforço, prestar atenção nessa voz. E se perceber que tem alguma alteração, eu senti que a minha voz está ficando rouca no final do dia, para qualquer um, né? Independente de ser profissional da voz ou não. Eu sinto que no final do dia eu estou mais rouco, eu sinto que dói a minha laringe no final do dia depois que eu falo muito, né? Quando eu acordo a voz está melhor. Então, alguns sinais que podem indicar algum problema de voz. A gente sempre coloca a questão da rouquidão, que a rouquidão não é normal. Ela precisa ser investigada. Sim. Num primeiro momento, a pessoa se automedicar com pastilhas, isso não é indicado não, né? As receitas caseiras. Assim, também, né? O problema da pastilha é que ela causa uma anestesia, né? Então, assim, é até complicado porque a gente sempre tenta analisar cada caso. Às vezes a pessoa está com um quadro de laringite, de faringite, precisa usar essa pastilha até como indicação médica. De preferência sempre com orientação médica, né? E nunca assim se automedicar. Se tiver que usar a pastilha, ter essa consciência de que naquele momento a tua voz vai sair mais fácil porque a tua laringe está anestesiada, vamos usar esse termo. Então você não vai sentir que está forçando tanto a voz. E aí depois o efeito pode ser pior. Pior ainda. Tá? Então se tiver que usar a pastilha, a gente orienta, use fora do uso da voz, né? Então você vai dar aula de manhã, deixa para usar a pastilha depois. A não ser que tenha tido a orientação médica de usar para dar aula, para aliviar a dor. Mas com essa consciência, né, de que o esforço a pessoa não vai sentir, mas pode vir depois. Perfeito. A alimentação pode ter influência sobre a qualidade da voz? Pode. Existe até assim, algumas controvérsias, porque cientificamente não se consegue comprovar muita coisa, né? É mais por relatos e por estudos assim. Então, por exemplo, derivados de leite, chocolate, iogurte, podem desencadear uma produção maior de muco, tá? De secreção e aumentar o pigarro. Né? Então, pessoas que já têm refluxo também esofágico, onde a laringe pode ser afetada pelo conteúdo ácido que volta, né, do estômago. Então, nessa região pode acontecer uma irritação. Se essa pessoa consumir alimentos mais cítricos, né, com cafeína, essas restrições para o refluxo, vai atingir diretamente a voz. Então, existem alimentos indicados que ajudam, por exemplo, eu vou me utilizar aqui como exemplo, com o perdão do nosso telespectador aqui mais uma vez. Aquela maçã que eu começo sempre meu dia e que até nos intervalos dos jogos de futebol eu também como uma. Ajuda? Ajuda. Ajuda. A gente até cita, né, eu costumo brincar, lembra do gibizinho, da Turma da Mônica, que a professora tinha uma maçã em cima da mesa? É verdade, né? A maçã ela tem uma propriedade adstringente que ajuda na limpeza, né, do trato vocal e o movimento da mastigação. Quando a gente está mastigando a maçã, esse movimento já é também uma atividade. É um exercício. É um exercício, é uma atividade muscular para preparar a voz. Né? A maçã também. Quando a gente come a maçã, a saliva ela fica mais fina. Eu costumo comparar, come a maçã e come o chocolate. Né? Como é que fica a tua saliva? Exatamente. Né? Na maçã ela fica mais fina, no chocolate ela fica mais espessa, então consequentemente para o uso da voz é melhor uma saliva mais fluida. Além da maçã, algum outro? A água, existem algumas pesquisas do salsão, né? Mas é difícil alguém gostar de comer salsão. Comer salsão. Eu vou ficar na maçã. A maçã é melhor, é mais indicado. Mas de qualquer forma, então, a gente procura sempre nesse quadro aqui despertar nas pessoas o interesse em se prevenir. Eu acho que a gente conseguiu isso aqui, mas sempre a orientação principal. Você falou com relação a procurar um profissional médico quando tiver algum problema de garganta, mas independente disso, procurar também alguém da sua área. A própria rede pública em Araucária
ela tem profissionais Sim. como você, por exemplo, que também está atendendo na rede pública, é isso? Sim, tem. Na verdade, a avaliação da disfonia, né, da queixa vocal, do sintoma vocal, ela é composta pela avaliação fonoaudiológica e otorrinolaringológica. O otorrino, na verdade, ele vai fazer a avaliação clínica e anatômica da estrutura para ver qual é a patologia de base, né, que tem na laringe desse indivíduo. E o fonoaudiólogo vai avaliar a questão da acuidade vocal, dessa sonoridade, da qualidade da voz e tentar propor esses ajustes. Então não tem como fazer isolado, né? Sempre são os dois. E sim, a unidade, a prefeitura dispõe desse profissional, né, para estar fazendo essa avaliação em conjunto. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você. Bom, a gente conversou aqui com a Mirley Ansai, que é fonoaudióloga, justamente sobre os cuidados que todos nós devemos ter com a nossa voz. Até porque amanhã, em todo mundo, esse dia é comemorado. E não esqueça, nem qualquer dúvida que você tenha a respeito, qualquer problema, procure realmente o profissional competente, não fique só nas receitas caseiras. E com essa entrevista a gente finaliza a edição desta sexta-feira do Jornal Regional, que volta amanhã, com a edição especial de sábado, trazendo aqui sempre o resumo das principais reportagens que foram ao ar no decorrer dessa semana. Enquanto marcado, a você obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá. Ser saudável. Apoio Unimed Curitiba. Flex no preço, flex nas vantagens.